Gênesis 48. Depois destas coisas disseram a José: Eis que o teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus irmãos Manassés e Efraim. E disse a Jacó: Eis que José, teu olho, venha ter contigo. E esforça-te, Israel. Sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E disse: Eis que farei frutificar e te multiplicarei, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência e depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus filhos que nasceram na terra do Egito, antes que tivesse a ti no Egito, são eles Efraim e Manassés, serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a prole que tiveres depois dele será tua, segundo o teu nome, e teus irmãos serão eles chamados na herança. Quando eu vier de Pardã, morreu-me Raquel no caminho na terra de Canaã. Quando andava e faltava alguma distância para chegar a Efrata, supliquei ali no caminho que vai dar a Efrata, isto é, a Belém. Quando Israel viu os olhos de José, perguntou: Quem são estes? Respondeu José, seu pai: Eles são meus filhos, que Deus tem dado aqui. Continuou Israel: Traze-nos aqui, e eu os abençoarei. E os olhos de Israel, porém, já eram escurecidos por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fez-los chegar a ele, e ele beijou e os abençoou. Israel disse a José: Eu não vos eu eu não cuidará ver meu rosto. Eis que Deus me fez também ver a tua descendência. Então José os tirou de joelho de seu pai e inclinou-se de cabeça diante da sua face. E José tomou os dois e Efraim da sua mão direita e da esquerda Israel e Manassés. Com a sua mão esquerda da direita assim fez chegar a ele. Mas Israel, estendendo a mão para a direita, colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e o da esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo-se nas mãos assim, propositadamente, sendo embora este o primogênito. E abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo em que me livrado de todo mal, abençoe esses mancebos e seja chamado neles o nome e o nome do meu e o nome dos meus, pois Abraão é Isaque, multiplique-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Levantando, pois, a mão de seu pai para abençoar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, e José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão à direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai, recusando, disse: Eu o sei, meu filho, eu sei. Também se tornará um povo, e ele também será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Assim o abençoou naquele dia, dizendo: Por ti Israel abençoará e te dirá: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus está convosco e vós fará tornar para a terra dos vossos pais. Eu te dou um pedaço da terra e a mais do que os teus irmãos, o qual tornei com minha espada e com o meu arco da minha mão dos amorreus. Depois chamou Jacó e a seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que há de acontecer nos dias vindouros. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi Israel vosso pai. Ruben, tu és o primogênito
da minha força, das minhas primícias, do meu vigor. Premiaste em dignidade e preeminente em poder. Descometido como água, não reterais preeminências, portanto subiste ao leito do teu pai, então contaminaste, sim, ele subiu à minha cama. Simeão e Levi são as minhas mãos, e as minhas espadas são instrumentos de violência. No conhecido não entraste da minha alma, com a minha assembléia não te ajoelharás, ó minha glória, porque o furor de matar homens na sua teima já remataram bois. Maldito o seu furor, porque era forte, maldita a sua ira, porque era cruel. Dividi-lo-eis em Jacó, e eu espalharei em Israel. Judá, a ti louvado teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá, um leãozinho subiste da presa do teu filho, e ele encurvará e se deita como um leão, e como a leoa quem despedará. O cedro não se arredará de Judá, nem um bastão de autoridade diante de seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos. Atando ele ao seu juramento, e vinde o filho da jumenta, videira da selenta, lava das suas roupas em vinho e em vestidura, em sangue e em uvas. Os olhos serão escurecidos pelo vinho, e os dentes brancos como leite. Zébulon habita no litoral e será encorado de navios, e o seu temor se estender-se-á até Sidom. Isacar é um jumento forte deitado entre os fardos. Vi ele o descanso que era bom e o que a terra era agradável, e sujeitou os seus ombros a carregar, entregou-se ao serviço forçado de um escravo. Dan julgará o teu povo com as tuas tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, víbora junto da vereda, até morder os calcanhares dos cavalos, de modo que caiam em seu cavaleiro para trás. A tua salvação tenho esperado, Senhor. Quanto a Gade, guerreiros acometerão, mas ele por sua vez os cometerá. De Asser, o seu pão será gordo, e ele produzirá delícias reais. Naphtali, uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo de fruteiro junto à fonte, e seus caminhos se estenderão sobre o muro. E os flecheiros lhe deram amargura, e as flecharam e os perseguiram. Mas o arco permaneceu firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Jacó, o pastor do rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudarás, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos céus em cima, com as bênçãos do abismo que jaz embaixo, com as bênçãos dos seios das madres. As bênçãos do teu pai exercem as bênçãos dos montes eternos, coisas desejadas dos eternos alteiros, que sejam sobre elas as cabeças de José, e sobre o alto da cabeça daquele que for separado dos teus irmãos. Benjamim é o lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel. Isto que lhe falou foi seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhe deu a ordem, dizendo-lhes: Eu estou para ser congregado ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Mequipela,
que está na frente de Manré, na terra de Canaã. A cova esta de Abraão comprou Efron, o Eteu, juntamente com os respectivos campos de propriedade da sepultura. Ali sepultaram Abraão, Sara, sua mulher, e ali sepultaram Isaque e Rebeca e a sua mulher. E ali eu sepultarei a Léa. O campo e a cova que está nela foram comprovados aos filhos de Het. Acabando Jacó de dar estas instruções aos seus filhos, encolheu os seus pés para a cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Então José, lançando sobre o rosto seu pai, chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos e os médicos que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Cumpriram-lhe 40 dias, assim para que cumpriu os dias de embalsamação, e os egípcios choravam 70 dias. Passado, pois, os dias de choro, disse José à casa do faraó: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em um sepulcro, que cadáver para na sua terra de Canaã, e ali sepultarás. Agora, pois, deixa-me subir e te peço para sepultar meu pai. Então voltarei. Respondeu Faraó: Sobre a sepultura do pai, como lhe fez jurar. Soube, pois, José para sepultar seu pai, como subiram todos os servos de Faraó e os anciões da sua casa, e todos os anciões da terra do Egito. E como também a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai, somente deixaram a terra de Gósen, e os seus pequeninos, e os seus rebanhos e o gado. E subiram com ele tanto o carro como gente e cavalo, de modo que o concurso foi muito grande. E chegando eles a Atade, que está além do Jordão, e fizeram ali uma grande fonte de pranto, e assim fez José seu pai um grande pranto por 7 dias. Os moradores da terra do Cananeu, vendo o pranto que eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios, pelo lugar foi chamado de Aben-Mizraim, o qual está além do Jordão. Assim os filhos de Jacó fizeram como ele lhe ordenara, pois levando para a terra de Canaã, sepultaram na copa do campo de Macpela, que Abraão tinha comprovado com campo, como propriedade de sepultura. Efron, o ateu, em frente de Maré. Depois de haver sepultado seu pai, José voltou para o Egito, e ele, os seus irmãos e todos aqueles que ele haviam lhe subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: Porventura José nos odiará e nos retribuirá de todo o mal que mal fizemos, que mal lhe fizemos. Então, mandando José do teu pai antes da sua morte, nos ordenou: Assim dizeis a José: Perdoa as transgressões de teus irmãos e de todo pecado porque te fizeram mal. Pois agora, rogando-te, perdoes as transgressões dos teus servos, do Deus do teu pai. E José chorou quando eles falaram. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis que nós somos teus servos. Respondeu José: não tememos, acaso estou em lugar de Deus? Estou no lugar de Deus? Vós na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, intentou para o bem, para fazer que vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim eles consolou e lhe falou no coração. José, pois, habitou no Egito e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José, filho de Efraim, na terceira geração, também filhos de Maquim,
filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. José fez jurar aos seus filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transbordar daqui para daqui os ossos. Assim morre José, sendo ele produzira delícias reais, embalsamaram e puseram no caixão do Egito. Êxodo.